Abra sua Bíblia agora, se você estiver com ela aí, ou ligue a Bíblia, acesse a sua Bíblia. Em 1 Samuel 30, versículo 9. 1 Samuel 30, versículo 9. Eu vou tomar esse café aqui, que é uma xícara, né? Vamos ver se é café. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu passei alguns anos aqui em São Paulo. Aí eu me mudei para o Nordeste. E aí eu fui pregar. Quando eu fui beber a água do pregador aqui, era, sabe o quê? Água de coco, gelada, maravilhosa. Eu falei, vou ligar para meus amigos, eu vou fazer inveja a eles. Água de coco. 1 Samuel 39. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem tu és e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas e contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em cavalos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado. Levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e de todo o povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deles, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos dos despojos que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Pois qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isto foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui.
Obrigado por tua presença, Senhor, neste lugar. Pedimos agora que o teu Espírito que inspirou esta palavra, que preservou esta palavra, através de tanto tempo, de tantos anos que se passaram, Senhor. O teu Espírito que inspirou, que preservou a palavra, que nos trouxe hoje diante dela, seja Ele mesmo a nos ministrar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a sua expectativa? Eu trabalho com criança. E criança você tem que pregar bem pertinho dela, porque você tem que pregar e ao mesmo tempo apartar a briga. Então eu gosto de ficar bem pertinho. E eu sempre digo para elas, a gente lê alguma coisa e pergunta para elas, você entendeu? E elas são treinadas a responder, como posso entender se não há quem explique? Essa leitura é uma leitura, foi um texto extenso, difícil de compreender. Então, a minha missão aqui é explicar esse texto. Esse é o mote da minha vida. Eu vou pregar isso a vida inteira. Eu quero ser conhecido como aquele pregador que pregou dividir os despojos com os cansados. Este é o título. Um pastor presbiteriano tem que aprender a dar um título à sua mensagem, e ela não pode passar, o título não pode passar de 7 palavras. Então o título é dividir os despojos com os cansados. Então a minha missão aqui é explicar o que é que está acontecendo, qual é o contexto ali. O texto começa dizendo que Davi partiu com 600 homens, chegaram a um ribeiro de Besor, 200 ficaram cansados e 400 foram à peleja. O texto diz que eles encontraram um escravo egípcio e Davi alimentou, o grupo de Davi o levou a Davi e eles deram a ele, sabe aquilo que a gente compra no Santa Filomena? Damasco, pasta de figo, cuidaram daquele doente. E depois que cuidaram dele, Davi perguntou, quem é você? A minha missão aqui é passar por esse texto explicando tudo isso. O que é que está acontecendo? Davi está vivendo entre os filisteus. Por que que Davi foi viver entre os filisteus? Porque ele estava numa luta desigual. Ele dizia, eu não tocarei no ungido do Senhor. Mas o ungido do Senhor tinha por algumas vezes tentado matá-lo. E ele teve que ir embora. Ele disse, mais cedo ou mais tarde, Saul vai acabar me matando. Eu vou embora. E foi viver entre os filisteus. E deram a ele uma cidade chamada Ziclag. Ele era uma espécie de prefeito, de rei daquela cidade, de governador. Ele era o rei daquele lugar, da cidade de Ziclag. Davi está entre os filisteus, é prefeito, é rei. Ele tem uma cidade lá entre os filisteus. Os filisteus estão em guerra contra Israel. É a peleja final em que o rei de Israel vai morrer. E Davi, que dizia que não tocaria no ungido do Senhor, está indo no meio do exército inimigo. E alguém poderia dizer, e agora? Poderá o nosso herói não trair ninguém? Como é que Davi se sai dessa? E ele era subalterno de um outro rei, que chamou ele e disse, Davi, saiba que tu vais comigo na peleja. E ele deu uma resposta maravilhosa, que eu gosto de comparar com uma história que eu ouvi de uma missionária que morava num país onde não se podia ser crente. E ela estava indo para a igreja, e um soldado a abordou e perguntou, para onde você vai? E ela não queria mentir. Como é que ela tinha que responder agora? Uma pergunta que não comprometesse. Ela disse, eu estou indo para a casa do meu pai, porque o meu irmão mais velho morreu. Ele deixou um testamento. Nós vamos ler o testamento e eu vou ver a parte que me cabe nesse testamento. Viu? Ela não mentiu.
Quando aquele rei perguntou a Davi, falou para Davi, você vai comigo. Aí Davi deu uma resposta mais ou menos assim, ele disse, hoje tu verás do que teu servo é capaz. Hoje tu verás do que teu servo é capaz. E Davi está indo com os filisteus, vai haver um encontro dos exércitos, o rei de Israel vai morrer nessa batalha, mas aí Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz assim, Deus dizendo, porque se apegou a mim, eu o livrarei. Os filisteus desconfiaram de Davi e disseram, manda ele para casa. Manda ele de volta. Ele então voltou. Quando ele voltou, um povo oportunista tinha invadido a cidade onde ele era prefeito, a cidade que ele comandava, chamada Ziclag. Esse povo tinha destruído tudo. E o exército de Davi ficou muito revoltado com ele, pensaram em apedrejar. E a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, consultou a Deus e perguntou, devo perseguir esse bando? E Deus disse, vai, e tudo te restituirei. Então esse é o contexto. E Davi sai, restitui, eu quero de volta o que é meu. Só que no caminho, eles encontram um homem caído, condenado à morte. Para-se então a campanha de restituição. Davi devia ter ensinado isso aos seus homens. Cuidaram daquele homem. Deram damasco. Damasco não está no texto, deixa eu ajudar aqui, né? Pasta de figo. Em tempo de guerra, meu irmão, não se divide comida. Ele está numa campanha de guerra, ele está numa guerra. A gente aprende isso com ele. Às vezes a gente não quer dividir só porque as coisas estão difíceis. Será que está tão difícil quanto numa guerra? Quem já passou por guerra sabe como é comida no tempo de guerra. Davi alimentou, os homens de Davi cuidaram daquele homem. Deram a ele comida, deram água, pasta de figo. E depois Davi perguntou, quem é você? Eu gosto de pensar nisso porque eu também ajudo muita gente que sai na madrugada dando comida para os moradores de rua. E às vezes fico muito bravo com esse povo que dá comida na rua, porque eu tenho 10 filhos adotivos, acho que vocês já conhecem essa história. Dos meus filhos adotivos, 3 desenvolveram esquizofrenias e um deles foi morar na rua, passei 2 anos tentando trazer ele para casa. Mas era uma concorrência desleal, porque em casa, teve um dia que a gente tinha batata doce para cozinhar e comer, aí tinha que sujar a panela, lavar o prato, não sei o quê. E quando chega eu ia buscar ele, meia-noite na rua, ele estava com 5 marmitas, uma blusa de couro, um monte de roupa bonita, e eu não queria vir embora. E eu ficava com muita raiva. E eu dizia, se vocês querem fazer alguma coisa aqui, dê fruto. Reúne esse monte de igreja que está dando comida aí, que já está com 5 marmitas, e começa a trabalhar. Quem é você? Que remédio você toma? Onde moram seus pais? Que foi o que Davi fez. Cuidaram daquele homem, e depois Davi perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou servo de um senhor, o meu senhor era malequita, ele era egípcio, o meu senhor me abandonou há 3 dias. Aí ele conta a história. Davi pega aquele homem doente, condenado à morte, e transforma ele num guerreiro, num guia para o seu exército. Davi ficou aos cuidados daquele homem. Quem trabalha com homem de rua aqui sabe como é difícil você ficar aos cuidados. Mas é isso que a gente aprende com Davi. Ele achou aquele homem, transformou aquele homem num guerreiro. E sabe por que Davi transformou aquele homem num guerreiro? Porque Davi sabia transformar doentes em guerreiro. Alguém, por favor, no meio da congregação, pode se levantar e ler nesse mesmo livro, o capítulo 22, versículo 1. Alguém com voz de locutor de FM. Alguém pode ler? 1 Samuel 22, 1, se não me engano. Davi fugiu e foi para a caverna de... Alguém achou? Davi fugiu da cidade de Gate, foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso,
isso é o seu exército. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, angustiados de almas, homens endividados, todos os amargurados de espírito, e Davi se fez o chefe deles. Este é o exército de Davi. Homens amargurados, angustiados de alma, endividados, homens que estão em aperto. Esse era o exército de Davi. Aí Davi agora encontra um homem caído, condenado à morte. Ele diz, ele pode ser um guerreiro. Eu gosto de fazer a seguinte aplicação. Se você tem uma esposa que já lhe traiu 1, 2 vezes, e você me pergunta, olha, o que é que eu faço? Vou me separar. Eu digo, vai não, rapaz, não separa não, que você ainda está no lucro. Comparado com Deus, representado, o Deus e o seu povo representado em Oséias. Se a mulher diz, olha, meu marido é perigoso, eu digo, ele é perigoso, ele está doente. Você vai ter que tomar algumas medidas de segurança. Talvez não dê nem para morar na mesma casa, mas ele ainda é seu marido. Israel não abandona doente. Israel transforma doente em guerreiro. Gente de Deus transforma doente em guerreiro. Davi transformou aquele homem num guerreiro e ficou aos cuidados dele. E os comentaristas bíblicos dizem que Davi tinha pouca chance de êxito se não fosse a ajuda daquele homem. Davi pergunta a ele, você poderia nos guiar a este bando? E o bando estava comendo e fazendo farra, porque antigamente os povos ficavam ricos assim. Um povo plantava tudo, quando estava tudo certinho, tudo pronto para colher, chegava um povo mais forte, poderoso, armado até os dentes, tomava tudo, matava quem quisesse matar e olhava para quem sobrasse e dizia, e aí, vai encarar ou vai ser meu servo? Dizia, não, seu servo, seu criado, seu dispor, quem vai querer morrer? E ainda dizia o seguinte, você perdeu porque o seu Deus é fraco. Não era só o povo de Deus que atribuía suas vitórias a Deus, aos seus deuses, ao seu Deus. Eles estão fazendo festa por todo aquele grande despojo. Davi os enfrenta, toma tudo, fica riquíssimo, porque é assim que se fica rico, naquele tempo era assim. Levaram ovelha, gado, ele trouxe tudo que eles tinham tomado de todos os outros povos. Davi tomou tudo e voltou riquíssimo. Quando ele vem voltando rico, acontece um milagre que eu quero ajudar você a perceber no texto. Davi se aproximou daqueles cansados que estavam, que ficaram no ribeiro de Besor, e os saudou cordialmente. Irmãos, rico não sauda pobre cordialmente. Isso não acontece. Jogador de futebol não se casa com a sua priminha lá da comunidade de onde ele saiu. Ele se casa com uma modelo e faz uma festa numa ilha, não sei onde. Rico não entra em contrato com pobre. Se você passar na casa de um pobre e a luz estiver apagada, se você acenda a luz, ele vai dizer, vai cortar minha energia. Vocês vão tomar um cafezinho e fala, o bujão secou. Lá no Nordeste fala, o bujão secou. Se aproximar de pobre é problema. Rico não se aproxima de pobre. Outro dia eu fui visitar uma amiga minha e eu ousei. Eu cheguei com aquela... Agora eu estou com uma moto, eu vim para me mostrar nela hoje. Mas eu ando com uma moto ridícula, que eu mesmo fiz, bem feinha. E com aquela roupa de chuva, fedendo a chulé, que o motoqueiro fede chulé dos pés à cabeça, porque ele está com um sapato assim. Eu cheguei naquele lugar e eu ousei me dirigi ao elevador social. O porteiro me deu um grito e falou, ei, rapaz! Eu falei, desculpa. Falei, mas eu sou amigo dela, eu não vim prestar nenhum serviço, eu sou amigo dela. Mas rico não tem contato com pobre. E Davi saudou aqueles cansados, aqueles pobres, cordialmente. E a Bíblia chama de os maus, os filhos de Belial, disseram o seguinte, visto que não foram conosco à peleja, não lhes daremos parte dos despojos. Cada um, porém, pegue sua mulher, seus filhos
e seus cachorros, que eu não sei para que pobre que é tanto cachorro. E vai. Fui eu que estudei, eu me esforcei, eu lavei a cara com água gelada de madrugada, eu passei no concurso, o dinheiro é meu, não dou nada. Você nunca procurou uma melhora? Mas Davi diz: não, meus irmãos, outra lição para os nossos dias. Outra lição para os nossos dias. A gente precisa ter discernimento de que estamos entre irmãos, mesmo havendo um abismo ideológico entre nós. Esses dias, um amigo meu, pastor, eu prego às quinta-feiras na igreja dele, ele me chamou lá, porque ele queria que eu rompesse a minha relação com dois amigos, um que subiu no palanque e outro que disse que a Bíblia precisava ser atualizada, embora a Bíblia é atualizada, né, tem versão atualizada, e ele queria que eu rompesse com esses homens. Eu falei: não, eles são meus amigos. E como eu não rompi com eles, ele ficou um tempo assim meio abalado comigo, mas ontem, graças a Deus, ele foi lá em casa. Mas a gente precisa, como Davi, dizer a algumas pessoas que a gente discorda: não, meu irmão. Davi olhou para aqueles homens e disse: não, meus irmãos, não faremos isso com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Isso não faz o menor sentido, irmão. Mas você é meu irmão. E Davi diz isso. Tal é a parte dos que ficaram com a bagagem, porque aqueles cansados, quando decidiram que ia ficar, os outros disseram: então vocês ficam com a bagagem. Fizeram uma parceria com eles. E quando os vencedores vêm trazendo a taça, como o Brasil quando volta da Copa, e aí vai todo mundo correndo ao encontro, né? A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa, está todo mundo comemorando, pensando que os recursos eram nossos. Eles: não, nada disso. Vocês não foram à peleja, vocês não têm parte dos despojos. Só quem lutou. E Davi diz: não. Foi o Senhor que nos ajudou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Tal é a parte dos que foram à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. O que é que a gente aprende aí? Quanto maior a consciência que nós temos do que temos, foi Deus que deu, mais altruísta, mais disposto a repartir nós estaremos. Quando o povo de Deus vai entrar na terra prometida, Moisés disse: vocês vão ficar ricos. Vocês vão ficar ricos, essa terra é boa, vocês vão morar em casas bem aplainadas. Aí ele diz uma coisa: cuidado, que não se eleve o teu coração e venhas a dizer: a força do meu braço me adquiriram esses bens. Foi o Senhor que deu, é dele. E se nós somos discípulos de Jesus e queremos aprender com ele, e nós cantamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, saiba que tudo que você tem, inclusive a vida, custou a vida dele. Na grande batalha cósmica, ele lutou sozinho. A Bíblia diz assim, é como se fosse um cântico, parecendo uma peça, um teatro, que diz assim: quem é este que vem de Edom, com suas vestes de cores vivas? E aí ele mesmo responde: sou eu, poderoso para salvar. E parece que um outro coral pergunta: mas ele está todo ensanguentado? As suas vestes estão salpicadas. O que aconteceu com ele? Aí ele diz: eu pisei sozinho as uvas no lagar. Eu me admirei de que não houve quem me ajudasse. Para que nós tivéssemos vida e tudo que a gente tem, Jesus lutou sozinho. E a Bíblia diz que ele dividiu com muitos
os despojos. Ele dividiu com muitos os despojos. Davi está voltando ali com despojos materiais, riquíssimo, e disse: nós vamos dividir em partes iguais. E Jesus, que lutou sozinho, e tudo que ele conquistou, nós cantamos, que é direito nosso. Nós somos mais que vencedores, o vencedor é ele. E Davi transformou isto em estatuto e direito até o dia de hoje. Em Israel. E a gente gosta de dizer que o Israel de Deus agora somos nós, né? Dos dois povos, ele fez um povo. Derrubou a parede que separava. Nós que estávamos no mundo, sem esperança, alheios à aliança da promessa, sem Deus no mundo, fomos aproximados e agora somos da família de Deus, concidadão dos santos, nós somos o Israel de Deus. Será que a gente pode tomar essa palavra e dizer: essa palavra, então, é para nós hoje, aqui? Amém? Davi instituiu isso como estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Irmãos, tem gente cujo cansaço começou antes dele nascer. Eu trabalhei na FEBEM de São Paulo, quando se chamava FEBEM, 14 anos. Tinha um menininho chamado Queimado. Acho que era Queimadinho. Eu achava muito bonito o jeito que ele jogava a bola, porque ele jogava a bola e segurava o calção, porque era um calção enorme que ficava caindo, e ele ainda fazia gol. Eu dizia: esse cara é um sobrevivente, é um herói. Tem gente que apanhou quando a mãe foi dizer para o pai que estava grávida. Tem gente que foi prejudicado antes de nascer. Uma vez lá em Maceió, eu estava pregando sobre Ana, que orou, que pediu a Deus, e eu percebi a loucura que eu estava fazendo, porque a igreja estava cheia de meninos da comunidade. Meninos que apanharam antes de nascer, depois que nasceram. Tem gente que o cansaço tem a ver com, é uma questão química. Eu fui levar um dos meus filhos na psiquiatra e ela disse que ele tinha que tomar um remédio. Eu falei: mas doutora, e se a gente criar um ambiente tão bom que ele não precise tomar esse remédio, que a vida seja tão boa? Aí ela falou: não tem jeito não. Falta para ele uma substância sem a qual a vida não tem a menor graça. Falta aquilo que tem nos apaixonados. Ele não tem. Tem que tomar remédio. E eu estou vendo aqui uma porção de gente abençoada. Só de estar num lugar como esse. Olha o clima aqui dentro. Ameno. Não é? Ouvindo uma boa música. Modestas Favas. Não foram músicos que fizeram uma boa música. Ouvindo uma palavra, buscando a Deus. Porque Ele quis. Graça dEle. Ele nos chamou. É graça. Graça. A graça que nós recebemos, que somos chamados a comunicar, porque a Bíblia diz que nós devemos comunicar a graça, inclusive na fala. É dividir aquilo que nós recebemos de Deus. É o desejo de que todo mundo tenha aquilo que nós temos, que recebemos de Deus. Porque Jesus lutou sozinho e voltou dividindo os despojos com todos nós. Por isso somos abençoados. E Davi instituiu aquilo como estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Tudo que você tem, você que trabalha, que estuda, que é diligente, estudioso ou estudiosa, gente de boa vontade, é seu e do preguiçoso. O cara que está desanimado,
que não vê sentido, que não tem tanta iniciativa. Tudo foi Deus que deu, é graça. Foi Deus que deu. Não, meus irmãos, não façamos isso com o que nos deu o Senhor, que nos ajudou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisto? Tal é a parte dos que desceram a peleja. Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberemos partes iguais, nós e eles. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. E queria que você pedisse a Deus um tempo aí, alguns minutinhos, para conferir se é verdade isso. Toda vez que eu vou pregar numa igreja que eu me lembro, eu digo logo no começo: livre-se de mim e guarde a palavra. E a palavra é: Davi, que perdeu tudo, perdeu a sua cidade, sai numa campanha, encontra um homem caído, condenado à morte, transforma ele num guerreiro. Israel não abandona doente, transforma o doente num guerreiro. Voltou riquíssimo, cumprimentou os pobres cordialmente, e agora está dizendo: tal é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Nós teremos partes iguais. Guarde isso no coração. 1 Samuel 30, a partir do 9 ou do 7, se você quiser. Guarde isso. Eu queria que você orasse perguntando: Deus, é verdade isso? Queria que você orasse e fizesse uma oração consagrando ao Senhor tudo que você tem. Foi o Senhor que deu, é dele. E agora devemos trabalhar com as categorias dele, abençoando a outras pessoas, comunicando a graça, porque nós recebemos de graça. Ainda que tenhamos algumas lutas na vida e dela tenha resultado algum recurso, alguma coisa, algum título, algum salário, é graça do Senhor. Deus, muito obrigado pelo teu povo aqui reunido, Senhor. Muito obrigado por cada vida, cada um dos teus filhos, Senhor. Gente abençoada, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a viver o projeto que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que sejamos bênção na vida daqueles que não te conhecem, naqueles que estão cansados, e assim como Jesus, que lutou sozinho e que dividiu conosco todos os despojos, assim como Ele convida os cansados para encontrar alívio no Senhor, nós queremos também convidar os cansados à nossa volta, Senhor, a se aproximarem de nós e nós irmos juntos a Ti, Senhor, buscando do Senhor o alívio, Senhor, enquanto isso repartindo aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver para a Tua glória, assim, Senhor, em nome de Jesus.